Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Franciele Eger. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já passei na minha vida e eu tenho certeza que todos vocês também já passaram por este desafio. Que é a morte, a perda de alguém. Ou melhor também, a perda, porque tem muitos momentos da vida que a perda é um luto que a gente tem que aprender a viver e que a gente acaba não vivendo, deixando de lado. Esse vai ser o tema desse vídeo de hoje. Já agradeço por você estar passando por aqui. Peço com muito amor e carinho, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha. É super importante pra gente crescer, né, essa motivação, a gente continuar fazendo os vídeos. A gente, eu digo porque, né, temos aqui eu e um serzinho crescendo dentro da minha barriguinha. E deixa aí também nos comentários me falando se você soube lidar com essa perda, se ainda está tentando processar, se já perdeu alguém. Eu acredito que normalmente a gente já perdeu algo ou alguém na nossa vida, com certeza, né? E teve que viver seus lutos. E será um prazer ter essa troca. Este é um assunto que eu vejo que muitas pessoas têm um tabu muito grande em falar, mas é uma verdade da vida, né? E começando a falar sobre esse assunto, eu decidi, né, compartilhar esse assunto com vocês pelo fato de muitas vezes, quando eu falo para as pessoas que eu já perdi um filho, né, no caso eu gestei, tive 9 meses com meu bebê na barriga e ele morreu no dia do parto. Mas foi um parto maravilhoso, cheio de amor, eu tive meu parto natural. Tem vídeo aí no canal falando mais também sobre o meu natimorto, por favor, confira esse vídeo. E muitas vezes as pessoas ficam chocadas pela maneira como eu falo da morte, né? Como eu vivi também a morte. Eu vivi meu luto, eu tive meus muitos dias de luto. Aliás, eu acho que ainda de vez em quando ele vem, né? E eu vivo esse dia de luto. E eu resolvi fazer esse vídeo falando mesmo, né? Abrindo esse coraçãozinho aqui que já perdeu algo não, né? A pessoa mais importante que eu poderia ter na minha vida, que foi meu filho. E ao longo dos anos eu tenho perdido também pessoas muito queridas, né? Eu já perdi familiares, meus avós, perdi um grande amigo que eu ainda me emociono quando falo nele pelo fato de realmente estar aqui no Canadá, né? E como lidar com essas perdas quando a gente está tão longe, né? E eu vejo que o assunto é tão profundo que eu não tenho nem como falar aqui nesse vídeo muito sobre esse assunto, porque senão vai ficar um vídeo gigante. E como lidar, né, com essas perdas quando a gente tá longe. Eu falo também da vida, né? Porque a gente perde. E a gente perde momentos, a gente perde abraços, nós perdemos dias, cafés, almoços em família, pelo fato de nós decidirmos morar longe, né? E ontem foi um dia que eu sou a chorona aqui do YouTube. E foi um dia que eu, né, bateu saudade realmente de estar no Brasil. E como lidar com essa saudade, né? Porque nós temos um caminho na vida. Eu demorei 2 anos para aceitar esse meu caminho aqui no Canadá, que agora que eu comecei a aceitar. E é muito bom a gente poder aceitar o nosso caminho na vida, realmente isso transforma. E durante, né, essas transformações aí que a gente vai tendo na vida, a gente vai tendo as perdas, né? E tem os dias de luto também. E como a gente vive esse luto, né? Eu sempre resolvo viver o meu luto. E foi algo que eu aprendi, principalmente, né, estudando a espiritualidade, tendo esse caminhada da fé, tendo esse amor próprio, né? Porque o amor próprio não é só você se olhar no espelho e se amar, mas sim você ter amor pelos teus sentimentos internos. E esses sentimentos internos às vezes são de raiva, ódio, rancor, são sentimentos escuros, sombras, né? Que dá medo da gente colocar pra fora. E também acho que a gente não tem às vezes colocar pra fora de uma maneira tão agressiva. Acho que tem várias maneiras da gente poder lidar com esses sentimentos. E um deles eu vejo que é a gente praticando meditação, lendo os bons livros, né? Eu sempre tenho uns bons livros assim para ler, que realmente te trazem sabedoria, te trazem uma palavra de paz, né?
e saber lidar então com esse nosso lado escuro que todos nós temos. E voltando ao assunto da morte, porque todos esses assuntos estão muito ligados, que é a morte, né? Essa perda de um ente querido, como que a gente lidar, como dói mesmo. E teve algo muito interessante quando eu tive a perda. Quando eu perdi meu bebê, eu tive lá os meus lutos, né? De uma mãe que chorou muito, ficou no seu quarto escuro. E eu vivi muito esse luto realmente, né? Onde muitas pessoas às vezes vinham, conversavam comigo, perguntavam se eu queria uma ajuda, se eu queria um psicólogo, se eu queria um remédio, como, né, que eu estava me sentindo. Mas eu resolvi viver de verdade. Então eu me vi no fundo do poço, eu rezava muito, eu pegava minha Bíblia, eu rezava o dia inteiro, porque eu tava de quarentena, porque é recém-chegado um nenê. Então eu rezava meu terço, eu realmente me entreguei a Deus para viver esse momento. Foi assim que eu passei pela morte do meu bebê. E após mais ou menos uns 2 meses, eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu pensei assim, nossa, já tô melhor, né? Já tô forte. Vamos voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, né? Voltei à vida normal, que todos nós precisamos. Pagar conta, viver. E ao retornar ao trabalho, eu tive uma cliente, que eu chamo ela de Anjo, que foi no meu salão pela primeira vez. E ela chegou lá no meu salão, como era uma cidade pequena, todos já sabiam da minha história. E aí ela chegou, ficou conversando um pouco comigo, eu fazendo o cabelo dela, até que ela me perguntou assim, mas Fra, você já viveu o seu luto? E eu, claro, nossa, vivi muito, né? Vejo que ainda tô nesse luto, com certeza, só 2 meses se passaram. E ela disse assim, mas tu já se permitiu, né, viver esses sentimentos de verdade? Eu, nossa, por que ela tá insistindo tanto? Que sentimento, né? Eu estou vivendo meu sentimento. E aí eu perguntei, né, mas por quê? Dela, porque eu fui mãe de... Não quero mentir, mas se eu não me engano eram 5 filhos, sendo que 3 faleceram. E ela me contou a história dela, que o primeiro faleceu como o meu, com 9 meses na gestação, né, no dia do parto. Um outro, se eu não me engano, com 2 aninhos e outro com 21, 22. E ela falou que dói igual. E aí veio o choque, porque eu percebi que a gente realmente não se deixa viver o luto. E aí, quando ela falou essa palavra, né, de tipo, você realmente viveu o seu luto, eu vi que eu não vivi o meu luto. E eu retornei ao meu luto como mãe, mesmo tendo gestado só 9 meses, né, eu vivi esse luto. E esse vídeo eu quero passar pra frente pelo fato de você se permitir viver o seu luto. Não importa se foi o seu cachorro que morreu, se foi um dedo cortado, mas que você chorou muito e porque tá doendo muito. Se você perdeu algo que você gosta muito, se você acabou com um namoro, acabou com um casamento, se você se separou dos seus filhos por alguma coisa, né, maior que aconteceu na sua vida, pelo um aborto que você fez, não importa o tipo de luto, a gente tem que viver. E se permitir viver é compreender que essa história ela não é maior ou menor que a dos outros, e sim a sua história. E esse é o que eu aprendi, ao meu ver, né, de luto, que foi muito bom e muito importante. Depois disso, eu acho que eu vivi 1 ano e meio. Foi um luto bem longo e eu acho que todo mundo tem o seu tempo de luto. É claro que eu tinha minha caminhada, né, com a minha vida normal. Vocês podem ver aí, meu YouTube sempre continuou ativo. Eu sempre, né, fiz meus vídeos, eu viajei muito. Fiz o meu mochilão no México também. E eu vejo que foi no mochilão do México que meu luto terminou praticamente. E foram 3 anos depois que eu fui pro México, 2015, 16, 17. Não, 2 anos e meio mais ou menos depois. Posso dizer que realmente o meu luto se encerrou nesse mochilão. Por quê? Porque eu percebi também que teve um momento do luto que eu me apegava à imagem do meu filho, porque eu fiz o funeral, eu fiz o parto, peguei o meu bebê, fiquei com ele, fiz o funeral, então eu fiz todo o processo porque eu tinha muito medo de passar algum processo e me arrepender depois. E vem aí algo também que eu aconselho muito, não passe por cima dos processos, né? Viva os processos, mesmo que dói.
E durante, né, esse processo de dor ali, de ver meu filho nascer morto e passar pelo funeral, teve também um lado positivo, porque eu vi que eu vivi todas essas fases, mas eu me agarrei nessas memórias durante muito tempo. E por ter me agarrado nessas memórias durante muito tempo, eu sofria muito. E não era um sofrer como hoje, que eu vejo que é um sofrer com amor, né, pela perda de um filho. Era um sofrer com dor. E acabou quando eu fiz o mochilão. E o mochilão foi algo muito surpreendente, porque eu fui para o México viver algo que eu não imaginava que eu poderia viver. Eu fui com pouco dinheiro, praticamente nada de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para estadia, não tinha dinheiro para comer assim super bem todos os dias, e eu dependia dos outros, né? Foi esse meu mochilão. Eu queria estar aberta ao mundo, eu queria viver o que Deus me oferece. E que muitas vezes eu acho que eu sou ingrata. Acho não, tenho certeza que eu sou ingrata muitas vezes. E fui, e fiquei 5 meses no México, vivendo em casas de pessoas que eu nunca vi, ouvindo histórias, e todas elas tinham uma perda, tinham luto, tinha algo forte nessas famílias, né? E elas me deram amor, me deram carinho, me deram comida, respeito, recebi muito respeito, né, pelas pessoas. E essa foi a minha caminhada com a morte, que até hoje eu lido, como eu comentei, tive uma perda muito grande, né, de um amigo que fez parte da minha vida durante todos os anos que eu tenho, 33 anos, e que o ano passado a gente veio a perdê-lo. E foi muito difícil porque eu tava longe, né? Eu tô aqui no Canadá, a gente não tem como ir lá, né? Passar por aquele período junto com a família, né? Abraçar todos. Eu vejo o velório como algo positivo, porque eu cresci, né? No Brasil, onde a gente tem o caixão, onde a gente vê a pessoa sendo velada. E aquela dor que a gente passa ali em conjunto com as pessoas é aonde se encerra. E aí depois vai vir outras etapas, né, dessa parte da morte. E eu vou ler uma frasezinha que eu me identifico muito, que fala o seguinte: quem partiu continuará vivendo em seu coração, pois nem a morte é mais forte que o amor. E eu deixo aqui muito emocionada nesse vídeo, os meus mais sinceros amor para todos que estão passando por essa fase, né? Aliás, a todo momento da nossa vida nós vamos passar por algum tipo de luto. E eu quero que você se sinta assim acolhido. Acolhido porque todos nós na vida já tivemos alguma perda e cada um sabe lidar da sua forma. Um beijo no coração e tudo de bom, gente. E me sigam aí nas redes sociais, que sempre tem muita motivação aí nos meus posts. Beijo, tchau, tchau.